Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, boa tarde, paz em Jesus. Estamos mais uma vez já nos disponibilizando para este encontro, mais uma vez, de estudo praticamente juntos da nossa doutrina esclarecedora de Jesus. E nesta exposição de hoje, de antemão, já agradecendo a presença e também dos nossos internautas que observarão também na nossa página espiritismosul.org.br e também através do YouTube, nós deixamos registrado este nosso contato para com a doutrinária na tarde de hoje. Convidando os irmãos para fecharmos os nossos olhos físicos e na nossa prece de hoje buscarmos esse contato com Deus, com Jesus, nesta tarde maravilhosa que nós recebemos. Nosso Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinita, que tuas salutares bênçãos nesta tarde possam ser derramadas sobre as nossas vidas e agradecer pela oportunidade de termos chegado até aqui, agradecer pela saúde e de tudo que temos recebido até agora na nossa vida. Neste momento em que nos preparamos para a nossa doutrinária de hoje, queremos que esses conhecimentos possam fazer parte da nossa vida, dividir e repartir, compartilhar com aqueles que na nossa jornada estão participando, na nossa jornada encarnatória, e que possamos melhorar um pouco a cada dia, a cada momento. Em nome de Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor e guia, em nome dos bons espíritos que aqui se fazem presente, nós agradecemos e fiquemos em paz. Que assim seja. Hoje, sem ser muito técnico, muito científico, mas necessariamente teremos que sê-lo, porque a nossa doutrina de Kardec, dita pelos Espíritos, ela tem um fundamento religioso, filosófico e científico. Científico porque a nossa doutrina se reinventa ao longo dos anos, dos milhares de anos, desde a vinda de Jesus, então, que foi a segunda revelação. Cristo não poderia ter falado algumas palavras que hoje são tão conhecidas como nós podemos observar. Cristo não poderia ter falado em luz elétrica porque não existia. Cristo não poderia ter falado sobre ondas radiofônicas ou sobre imagens transmitidas à distância. Cristo não poderia ter falado sobre irradiações ou vibrações, porque na verdade, nesta época, seria impossível de colocar para os seus apóstolos desta maneira tão científica como nós observamos hoje. Mas Ele o mesmo nos colocou de que muitas coisas haveriam de ser reveladas através do tempo e nós faríamos coisas muito mais esclarecedoras do que Ele nos passou. Vamos falar sobre vibração e irradiação e de alguma forma também temos que raciocinar que elas fazem parte da prece, como Ele mesmo nos colocou. Observamos. Deixa eu só tentar passar aqui, Paulo. Tá bem então. Ok. Obrigado. O que é irradiar? Irradiar significa lançar de si, emitir raios de energias, fluidos, pensamentos, sentimentos. Todos nós
espíritos encarnados, temos a capacidade de expandir o nosso fluido vital e mental sob a forma de energias eletromagnéticas, as quais se deslocam na atmosfera em direção de um alvo sob a forma de irradiações. Podemos mentalizar alguém doente ou portador de alguma dificuldade, envolvendo-o em vibrações de saúde, de equilíbrio, de paz ou de harmonia. Também podemos vibrar mentalmente pela paz mundial ou de um país ou pelo sucesso de uma realização. Então falamos em irradiar, significa raios de energia, fluidos, pensamentos e sentimentos, e falamos em vibrar. Tudo está em movimento, nós observamos, e quem já estudou um pouco sobre alguma coisa sobre física e química vai saber o que é um átomo, a menor parte da matéria, e que ainda ela é dividida entre prótons, nêutrons e elétrons. E se colocássemos 1 milhão de átomos, um do lado do outro, ainda assim, talvez não atingiríssemos a medida de um fio de cabelo. Não dos meus, mas um fio de cabelo, né? É tão pequeno. Mas o homem descobriu que a matéria está em movimento. Tudo está em movimento. Nesse momento, a luz, para que possamos ter energia, há um movimento de moléculas, há um movimento. Esta mesa está em movimento, o ar está em movimento, tudo se move. Através da fala, estamos emitindo vibrações de sons e o seu organismo está sintetizando, vibrando para que possa captar aquilo que estamos falando. Tudo está em movimento. Agora, neste exato momento, nosso corpo físico, o nosso coração está em movimento. Nosso fígado filtrando, nossos rins, bexiga, estômago sintetizando, tudo está em movimento. Tudo vibra, tudo irradia. Nosso cérebro, milhões de pensamentos já passaram desde que chegamos até aqui. Milhões de pensamentos, e cada um com o seu. São energias se cruzando, são energias que nós não podemos nem dimensionar o quanto é importante para cada um, porque cada um sabe o que está pensando. Tudo é vibração, tudo acontecendo de forma a vibrarmos. Como podemos explicar um pouco melhor? Imaginemos que aqui tivesse uma água, uma pequena lagoa. E se eu jogasse este objeto na lagoa, nesta mesma água, o que aconteceria? Cairia esse objeto na água de uma forma que é um peso e dimensionaria ondas. Essas ondas que, por certo, teriam frequências mais acentuadas próximo à queda e outras mais longas quando se distancia. Então, o que é este objeto que eu estou jogando na água é o emissor de ondas e, portanto, de frequência. A frequência vai variar de acordo com o emissor. Portanto, se eu jogar todo este objeto, este móvel, em cima da água, vai gerar uma onda maior. Portanto, vai gerar uma frequência maior também, mais longa. Para falarmos mais baixo, emitimos um som mais baixo, ondas mais curtas,
Para falarmos mais alto e chegarmos até o outro lado da rua, falaremos mais alto e emitiremos mais ondas e com mais frequência. Para explicar um pouco o que é a vibração e a frequência e a irradiação. Porque, na verdade, tudo está em movimento. E chegamos a uma conclusão também através da doutrina espírita, bem como a própria ciência humana explica, que nós também temos ondas mentais. O nosso pensamento é energia. O nosso corpo é energia. Só para uma pergunta. Agora, quem é que já tirou um blusão, uma blusa de lã no escuro? Já viu que sai faíscas? Saiu. São energias da matéria. Então, prova de que nós temos energia. O nosso corpo produz energia. Como imaginarmos que um corpo físico vai produzir uma pedra num rim, num fígado, uma pedra sólida, igual à pedra que encontramos na rua? Por quê? Nós somos energia, somos uma usina. Estamos, então, ainda nesta oportunidade lembrando do que é uma onda, tal qual a de um instrumento que podemos observar que também se propaga. Os instrumentos mais graves com as ondas mais longas e um instrumento mais agudo com ondas mais curtas. Todos nós estamos emitindo ondas, emitindo energias mentais, canalizadas, dimensionadas e direcionadas, mas principalmente por um detalhe, por sentimentos. É quando nós estamos com o nosso pensamento voltado para exercer esta faculdade. Sentimentos. Então, portanto, nós precisamos desenvolver a vontade para que possamos realmente ser uma fonte de vibração e de irradiação. Cristo nos coloca no Livro dos Espíritos, ou melhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. Como nós podemos canalizar essas energias de vibrações e de irradiações? E ele nos oferece, viram naquela época, 2000 anos atrás, uma certeza. Cristo diz de uma forma taxativa: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pede, busca e bate. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Cristo afirma, né? Pois se vós outros, sendo maus, ele nos chama de maus, né? Maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Então ele afirma que se nós buscarmos, vamos encontrar. Então ele diz que nós precisamos achar esta vibração, essa irradiação. É importante saber,
A irradiação deve ser breve. A projeção de ideias ou imagens deve ser adjetiva a fim de produzir boa repercussão na mente de quem ouve. Pode-se colocar música suave, como nós colocamos agora no início, em surdina, evitar que a música se torne imprescindível à irradiação. Avaliar junto aos participantes como foi a produção dos quadros mentais e a sensação que estes viabilizaram. Treinamento, exercício para buscarmos essa eficiência das radiações. Depende da capacidade, muito mais. A eficácia vai depender, essa certeza vai depender do amor que tivermos. O amor que desenvolvermos em relação a este pedido. Então, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Mas, faltou ali, né? Cristo poderia ter dito ali também, vai depender do teu amor, da tua vontade e do merecimento. Dessa forma, poderemos chegar a uma conclusão, que a moral do Cristo, esclarecedora, consoladora e arrebatadora das nossas vidas, é a função que nos revela para que possamos alcançar os nossos objetivos. Isso vamos falar de trabalho, de família, de sociedade, e em tudo o que estivermos praticando. A prática. Atividade prática, irradiação mental. Definitivo. Definir a diferença entre prece e radiação mental. Fazer com que o nosso pensamento fique ali, naquela situação. Por que Cristo busca nessa imagem um local isolado, uma natureza longe de qualquer poluição sonora, de interferência de qualquer outro, um celular ligado aí, alguma coisa, né? Interfere. Como fazer essa irradiação mental? Identificar requisitos mínimos para irradiar o pensamento por meio do controle da vontade. Infelizmente, é para todos nós, e não é diferente para nós também, mesmo para quem esteja bastante adiantado nos estudos da doutrina, de focar, de canalizar o pensamento, de fazer com que ele tenha eficiência durante qualquer uma situação. Existe um esforço muito forte, muito grande, para que possamos, por exemplo, numa atividade mediúnica, numa mesa mediúnica, numa situação de conversação com os espíritos, existe uma dificuldade, mesmo até para um palestrante, ao mesmo tempo em que tem que desenvolver o tema e também buscar, observar o tempo que tem que se conduzir, as palavras próprias, dimensionar dentro do tempo e não esquecer de nada daquilo do que foi proposto, que é a vibração e irradiação. Exercitar a capacidade de irradiar o pensamento por meio de vontade em momentos propícios, quais sejam durante a prece ou na reunião do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É aquele momento em que nos recolhemos em família e nos encontramos com os nossos familiares para a realização de uma prece, de uma leitura de algo edificante, da conversa sobre o assunto, entre 2, 3, 4, debatermos o assunto que está sendo proposto dentro da doutrina do Evangelho. Enquanto um copo d'água nos acompanha, porque a água é o nosso fluido
aonde nós vamos buscar também os efeitos salutares daquele momento. Esse é o Evangelho no Lar, em rápidas palavras, marcado um dia da semana específico, sempre naquele mesmo momento, então. Vamos voltar aqui ainda. Já que eu falei na questão dos fluidos, há um estudo também dentro da doutrina espírita do fluido cósmico universal. É um outro assunto mais técnico, mais complexo, mais adiantado, para nos dizer de que tudo o que existe está mergulhado dentro de um mesmo propósito. Todos nós estamos mergulhados, estamos contidos dentro do fluido cósmico universal. E tudo faz parte da criação divina. A concentração naquilo que nos propomos é muito importante, o foco, o interesse total para buscarmos os nossos objetivos. Tal qual a luz que observamos, que tem uma função baseada no choque de moléculas e que nos trazem essa energia que nos aquece e que nos ilumina. Pedir aos participantes que realizem individual ou silenciosamente uma irradiação associada a ideoplastia mentais envolvendo uma pessoa encarnada ou desencarnada, uma instituição, cidade, vibrações, imagens, harmonia e tal. Pode imaginar, por exemplo, a transmissão do passe a um doente, cercando-o de magnéticos espirituais. Então, quando nós estivermos tomando o passe, pense em alguém que precise. Pense nela, com carinho, com amor. Abra o coração e diga: minha irmã, meu irmão, você vai melhorar, você vai ficar bem, nós estamos vibrando por você, estamos te mandando daqui um amigo, estamos te mandando também um espírito bom para que esteja consigo, porque nós estaremos sempre acompanhados também, sabemos disso. É importante que na hora que estivermos aqui dentro da casa, mentalizarmos energias positivas, tanto para os encarnados, como também para os desencarnados, aqueles que já se foram. Eles vão receber a sua lembrança, eles vão receber o seu carinho, eles vão receber o seu abraço, eles vão receber a sua lembrança, não tenha dúvida disso. Então, seguindo, aqui, pedir aos participantes que focalizem a atenção na figura do Mestre Nazareno, procurando gravar mentalmente esta imagem, e em seguida cerrar os olhos e mental silenciosamente conversar com Jesus. Após a mentalização, ouvir relatos dos participantes espontaneamente emitidos, fazer a avaliação do exercício. Exercícios. Podemos fazer isso, não há dúvida. Podemos fazer este desenvolvimento mental para que possamos conseguirmos chegarmos até aqueles que necessitam. Muito importante, antes de fecharmos, falarmos um pouco de como nós devemos nos comportar nesse momento. Procure uma situação confortável na cadeira, no mesmo lugar onde estivermos, uma posição, mantermos a nossa respiração calma, imaginando desacelerar o nosso organismo, fazer o nosso coração bater mais compassado, mais calmo, desacelerado, e da mesma forma, o nosso pensamento que não fique indo no mercado, indo no banco, indo no posto, no trânsito, na família, que o nosso pensamento possa chegarmos até aqui. Diga: Jesus, eu estou aqui. Estou aqui para receber, para vibrar por alguém, para emanar de nós algumas irradiações, vibrações positivas, de amor. No Livro dos Espíritos encontramos uma pergunta do Kardec, que Kardec pergunta:
se os espíritos nos influenciam, e os espíritos respondem a Kardec exatamente que eles nos influenciam muito mais do que possamos imaginarmos. Então, a qualidade do nosso trabalho, sabemos que tem a influência deles também. A qualidade do nosso trabalho mental é sempre infundada naqueles que nos acompanham. Quais espíritos nos acompanham? Pensemos um pouco sobre isso. Ainda uma proposta do Cristo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para sermos perfeitos. Perfeitos tal qual é o Pai. Porque se nós formos perfeitos, buscarmos este caminho da perfeição, estaremos a cada dia nos moldando, nos lapidando e buscando um meio de encontrarmos uma fonte de irradiação mais lúcida, mais luz. Isto, luz. Tenho uma pequena luzinha, laser. Viram como vai longe? Olha lá, lá na parede, o laser. Ó. Nada mais é do que a concentração de moléculas de luzes estabelecidas, descobertas pelo homem. Foco. Vai longe. Se todos nós tivermos uma luzinha dessas, seremos um foco gigante. Se cada um de nós tivermos uma luz, poderemos iluminar o mundo. Poderemos iluminar muito mais. Isso através da vibração das moléculas. Por último, o número 662, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Fantástico Livro dos Espíritos. As respostas. Mas as perguntas são mais inteligentes e eu acho que estão ali dentro da própria pergunta algo que nos encanta. Kardec pergunta: pode-se orar utilmente pelos outros? Utilmente. O passista que vai desenvolver o passe, ele está ali utilmente. Ele está desejando, ele está colocando o seu empenho, a sua vontade de fazer o bem. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. O bem, fazer o bem. O comentário do Kardec, logo após a pergunta, nos coloca a resposta mais clara do que a irradiação e da vibração pode se tornar. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade. Olha a palavra que Kardec coloca, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Um poder que podemos chegar muito além do que possamos imaginar, no infinito. Um poder. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente, sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe derem forças necessárias para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e não a dos lábios. E a dos lábios não é nada. Gritar, falar,
às vezes, o que se diz com o coração, se fala muito maior. Viram que maravilhoso que através da irradiação e da vibração poderemos ajudar na cura, podemos nos multiplicar e sair no universo e juntos muito mais ainda, desde que consigamos fazer um feixe de pensamentos, tal um feixe de varas que não se quebra. Porque uma vara só se quebra, mas um feixe de varas é mais forte. Se tivermos o pensamento focado juntos e entendermos de que todos nós somos iguais, que deveremos nos amarmos, de que deveremos nos abraçarmos, tal irmãos, tal amigos, feliz dia do amigo hoje. Que Jesus seja o nosso maior amigo e se consigamos colocar em prática todas estas seus ensinamentos, poderemos vibrar, irradiar e sermos realmente um grande ponto de luz para todos os nossos problemas da nossa vida. Eu espero que nesta tarde a nossa explanação tenha sido de forma clara, objetiva, e para que quando estivermos recolhidos em prece, quando levantarmos, quando formos dormir, quando estivermos no Evangelho no lar, quando estivermos no passe, quando estivermos na rua, quando estivermos no trabalho, quando estivermos em casa, enfim, em todos os momentos, se pudermos realmente lembrar de que somos verdadeiramente uma usina para vibrarmos e irradiarmos sentimentos bons e assim melhorar um pouco a nossa vida. Eu agradeço pela oportunidade, porque muito mais faz bem para nós, que já estamos pensando nesse tema há bastante dias, e tudo o que vem acontecendo corrobora para que possamos melhorar um pouco a cada dia. Meu muito obrigado. Nós vamos ao nossos passes, e a nossa mensagem desse momento, na nossa prece, ao mesmo tempo que mentalize tudo o que você tem necessidade, aquilo que for realmente ao alcance de Deus, aqui perto, aqui dentro de si, mais longe, à distância, não importa. Deus nosso Pai, nosso Jesus, pelas palavras que nos trouxestes, pela presença do Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor e guia, nossos protetores, guias, anjos, amigos que aqui vieram buscar esta palavra, irmãos desencarnados, que também precisam de esclarecimento e de luz, que possamos vibrar com o amor de Deus, com o amor de Jesus, à medida de que vamos aprendendo, e irradiar de nós para aqueles que necessitam, aqueles que estão enfermos, nas camas, nos hospitais, nos lares de socorro, nas ruas, aqueles doentes da alma, do espírito e do corpo possam receber as nossas irradiações. Vibramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo, que possa melhorar um pouco mais e que possamos entender de que essa transformação depende muito mais de cada um, especificamente de nós, em controle do nosso próprio corpo e organismo. Nós agradecemos por esta tarde, passaremos a sessão da continuidade nos passes e que possamos sair daqui levando as energias positivas para todos que nos acompanham.